Olá pessoal, chama, sejam bem-vindos a mais uma dica aí do Cowboy, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os quadros CA, né? Como são os quadros que a gente faz aqui na Cowboy, né? Nesses 8 anos de praça que a gente já tem aí e mostrando aí como é que vem dando certo, tá bom? Então a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês quadros em que o máximo que a gente pode chegar, principalmente das instalações monofásicas, que são para cabos de 6 milímetros, nas instalações onde pega 3 inversores também, quadros onde vai pegar também cabos de 6 milímetros, certo? E quando existe uma instalação em que as bitolas passarem para cabo já de 10 e 16, a gente vai mostrar também esse quadro, ok? E quando é acima dessas bitolas, nós já vamos passar para esse estilo de quadro. Aqui é um quadro que a gente vai demonstrar até uma usina de 75, mas nós sabemos que dependendo do tamanho das usinas, esse aqui já é o formato, né, onde você só vai mudar a capacidade dos quadros, tanto de disjuntores como o tamanho também do quadro, ok? Então vamos aqui com o Cowboy que eu vou mostrar para vocês as nossas instalações monofásicas. A técnica a gente usa, né? E os quadros e os benefícios que esse quadro traz na hora de montagem e também na hora das manutenções, ok? Vamos aqui com a gente. Ele já vai estar aberto, ó. Ok? Aí, resumindo, toda a parte de conexões tem que sempre ter terminais, né? Onde a gente não vai abrir mão e é o que vai melhorar sempre as conexões, ok? Aqui a gente percebe, ó, que aqui é um disjuntor bipolar, certo? Onde a gente está chegando com o cabo 6 milímetros, né? Esse é um quadro em que a capacidade dele, se você fosse usar um cabo de 10 milímetros, já ia ficar muito apertado, ok? Então, o máximo que a gente usa nesse quadro desse tamanho, a gente usa cabo de 6 milímetros, ok? Caso fosse uma instalação do inversor monofásico, a gente usaria um quadro um pouquinho maior ou um quadro de comando, ok? Mas aqui com uma instalação para um inversor, onde os cabos de saída dele vai ser 4 milímetros, né? Então, aqui tá super ideal. Resumindo, estamos chegando aqui com um cabo de 6 milímetros e as derivações, como a gente tem derivações duplas, não, onde está dividindo o cabeamento, a gente usa terminal duplo, né? Onde ele vai fazer a derivação e aqui você só vai existir uma conexão, entendeu? Onde você vai existir só apenas uma conexão, um aperto. Então você não tem conexões variadas. Então o ideal de sempre os quadros, diminuir o máximo possível de conexão. Então aqui a gente tem os dois DPS, né? O DPS para o cabo para fase e para o neutro, ok? E a gente usa também, né, como normalmente esses barramentos não são bem versáteis, né, e dão muito trabalho às vezes para conectar e pode atrapalhar, a gente sempre usa vagos, ó. Vagos para entrada de cabo de 6 milímetros, ok? Aí está aqui a derivação dos terras. Como é uma instalação do inversor mono, você já não precisa ter o aterramento, porque você só vai usar apenas um cabo, né? O cabo que vai descer e o cabo que vai sair. Você só vai apenas derivar para o DPS. Então não teria necessidade de você colocar um outro barramento. Então isso aqui é uma instalação do inversor monofásico, né? Onde a limitação do quadro é para cabo de 6 milímetros, ok? Voltando aqui um pouquinho, quase que eu esqueço. Para que essas voltinhas, né? Que você vai perceber que todos os quadros da gente, a gente deixa essas voltas, ó. Então aqui é uma futura manutenção, porque quando você vai fazer as medições de tensões e corrente, as tensões você já vão medir diretamente nos bornes, né? Do disjuntor. Mas quando você vai fazer corrente, aí você pode puxar aqui, ó. Essas voltinhas já são de propósito, ó, para você fazer, né, a medição de corrente, tanto do neutro como do fase, ó. Você recolhe um, né, e já puxa o outro, ó. Ok? Tanto você faz na entrada, como também na saída, ó. Para você não ter aquela dificuldade de estar querendo meter o teste lá dentro, você já deixa essas voltinhas, aí você já puxa aqui, ó. Certo? Faz de uma certa forma que fique bem sincronizado, ó. Certo? Para dar uma estéticazinha melhor. Pronto, aqui também do mesmo jeito. Então todos os quadros, né, principalmente são esses quadros que a gente monta, a gente sempre vai deixar essa voltinha para melhorar aí uma futura manutenção ou testes para você fazer aí nos quadros, ok? Agora vamos para o quadro onde a gente tem uma instalação de inversores monofásicos e também o máximo que a gente vai jogar nesse quadro também vai ser cabos de 6 milímetros. Só que aqui já é uma instalação trifásica, onde agora a gente vai ter um geral, certo? E vai ter cada disjuntor equivalente aos seus inversores. Como aqui são 3 inversores monos,
tá aqui também os 3 inversores monos e o geral, ok? Onde também a gente vai fazer agora, o que é que vai mudar praticamente do outro quadro lá, né? Onde a gente vai ter também as voltinhas, ó, aqui, né, para cada inversor, ó, onde você vai empurrar e vai puxar, ó, certo? O outro aqui também do mesmo jeito, simulando aqui para vocês, ó, que vai facilitar aí a vida da gente, tá bom? Então a gente tem que pensar que a pessoa toda vida tem que meter o teste aqui dentro. E outra coisa aqui, como já está afogado, já está bem mais fácil, ó. Então não tem necessidade de fazer a voltinha, que já tem a volta, certo? O que vai mudar é porque agora a gente está usando um pente, ó, um pente de derivação trifásica. Qual a vantagem desse pente? Você também está correndo atrás de reduzir conexão, porque se você fosse estar botando cabos, né, cada um desse aqui seria uma conexão a mais, né, de cada cabo, entendeu? E com isso aqui eu tenho um barramento só, eu tenho um cabo só, entendeu? Então com isso também eu diminuo toda a parte aí de conexão, ok? Neutro. E agora aqui, como aqui eu tenho mais de um inversor, então agora eu tenho 2 vagos, ó, um para os neutros e um para os terras. Lembrando que todos os cabos a gente sempre deixa identificado, ó, mesmo que sendo neutro também, ó, certo? Para uma futura medição, uma futura manutenção, ok? Então tá aí o nosso quadro que a gente faz, também limitando a capacidade dos cabos de 6 milímetros, por mais que seja o inversor, seja um sistema trifásico, ok? Pronto. Agora, como a gente não tem montado aqui um quadro, né, para uma capacidade acima de cabos de 10 milímetros, mas eu vou demonstrar aqui para vocês, né, praticamente vai usar o mesmo formato, né, desses quadros trifásicos, mas aqui a gente vai mostrar também a capacidade do quadro, ó. Esse aqui já é um quadro em que ele já vai suportar que a gente faça uns furos até de 1,5 polegadas, certo? E aqui nós vamos ter também, ó, uma melhor distribuição, um melhor espaço. O que é que vai mudando os quadros? Vai mudando exatamente de acordo com as bitolas, você vai precisar de mais espaço para vocês fazerem as palavras dos cabos, que os cabos vão acabando ficando mais rígidos, por ser mais grossos, vão ficando cada vez mais difícil fazer as voltas. Então você acaba tendo que ter uns quadros mais abertos, mais espaçosos, certo? Aí que é uma dica legal, que esse quadro já vem pronto, né? Você vai conseguir remover essas peças aqui, ó, onde você vai fazer os furos. Se for ilustrar os 2 por baixo, né, tanto a saída aqui nem a entrada, você remove essas partes aqui e já faz os furos. Aqui você consegue fazer até um furo de 1,5 polegadas, entendeu? Aí aqui você vem, ó, esses pentes, né, que a gente pode dizer assim, uns pentes de os barramentos, né, tanto de neutro como de terra, ó. A chave de fenda aqui não é tão fina. Mas resumindo, tá aqui um barramento, você compra já um barramento para trilho DIN, certo? Onde você vem com terra e faz as distribuições dos cabos terra, né? E aqui também tem um neutro, mesmo jeito, né? Um barramento, né? Para trilho DIN, ok? É uma opção muito legal, onde você vai chegar aqui, você pode usar o cabo de 10 milímetros, você pode usar tanto direto como pode ser pino, ok? E aqui você faz a derivação para cada inversor, tanto a parte de terra como a parte de neutro. Vai chegar aqui os cabos de 10 ou 16 milímetros, lembrando que esses disjuntores estão só como demonstração, ok? Onde você vai chegar com os cabos de milímetros, fazer as derivações. Aqui você tem um espaço também, se você quisesse botar um disjuntor para proteções dos DPS, ok? Onde você poderia botar aqui também, só que eu não estou demonstrando esse aqui, mas você também tem esse espaço aqui, ó, onde você vai chegar com os cabos, derivar para os DPS ou para o disjuntor e do disjuntor ir para os DPS. E daqui você pode botar um pente, né? Aqui nós estamos simulando como se fosse um geral e 3 inversores trifásicos, tá bom? Onde os cabos aqui ia ser de 6 milímetros, ok? Aí você tem aqui, que você poderia botar um barramento, né? Você poderia botar um barramento ou também você poderia vir direto, melhorando também a conexão, fazendo só derivações com cabos, com conectores terminais duplos, né? Onde ele vai pegar 2 cabos ao mesmo tempo, também você podia fazer esse layout, ou melhorar e fazendo com um pente trifásico, derivação, e usando os conectores genéricos, ok? Ia aumentar a conexão, mas também ia dar um bom resultado. E aqui saindo, sei, para cada inversores, ou se fosse um geral, fosse 3 inversores monofásicos, tá bom? Estou simulando aqui também, ó, certo? Então,
um quadro, uma dica muito legal. Uma das vantagens top desse quadro, gente, é que após a gente... Deixa eu tirar essa tampa aqui. Após a gente montar, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho, que eu acabei mexendo. Certo? Uma das vantagens legais desse estilo de quadro, né, que é um quadro aqui da Crona, é que após você montar todo o quadro, né, você pode regular, ó, a altura que você quer que fique os DPS, disjuntores, equivalente à tampa, entendeu? Onde eu posso dizer que quero que fique mais alto, dependendo do seu gosto, ó. Entendeu? Se você gosta um pouquinho mais alto, ou se você prefere que fique rente, né? Que dando aí um melhor acabamento, ó. Você pode definir, ok, ó. Tem gente que já gosta que fique retinho, tem gente que já gosta que fique um pouquinho mais elevado, e aí você escolhe dependendo do trilho, ok? Eu acho muito interessante que depois que você monta, né, dá todos os acabamentos, você pode fazer isso aqui, ok? Então fica aí a dica do cowboy, do modelo de quadro. Isso aqui a gente usa mais quando a gente está usando os cabos de 10 milímetros e 16, ok? E o que a gente vê muito, algumas vezes a gente vê, gente, é esse quadro aqui, ó, deixa eu ver, é esse quadro aqui, que eu não sei como é que eles conseguem fazer, é com disjuntor de 100 amperes, né? Eu creio que seja um pouquinho maior do que esse aqui, deve ser um quadro para 8 disjuntores, certo? Com disjuntor de 100, que eu não sei como é que eles conseguem fazer essas mágicas, entendeu? Então, segue aí a dica do cowboy, né? O tamanho dos quadros é equivalente à bitola dos cabos. Voltando aqui, vocês já estão vendo o que vai chegar ao 16 a 10 milímetros, tá bom? E aqui eu já vou mostrar para vocês um quadro bem profissional, né? Que isso aqui são quadros que você monta em campo, né? Em que você pode chegar, ter os seus componentes, ter o quadro e já montar em campo. Esse aqui já é um quadro que foi montado aqui pela Cactus, né? É um parceiro daqui da gente, ó, aqui da nossa região. Os caras são muito bons. Olha só o padrão do quadro deles, ó. Ok? Onde vocês recebem todos os documentos do quadro, onde vem a parte de unifilar, certo? Vem a parte de layout, ó. Antes de você aprova o layout, eles mandam o layout aprovado para vocês, ok? Onde você recebe todo o projeto unifilar, né? O diagrama unifilar todinho, ó, denominando as reservas, o geral, tudo direitinho, ok? E vem o laudozinho de testes, né? Que todo o quadro lá sai com o laudo de testes, ok? Ainda vem dizendo o nome do rapaz aqui para ser cobrado depois. Aí, mas voltando para cá, aí aqui já é um quadro, gente, em que você já é um quadro em que você já pode chegar com cabo de 25 e 35, entendeu? Isso é um tamanho já bem padrão, ok? Esse daqui deve ser 60 por 60, mas até uns 50 por 40 dá para essa ocupação desse quadro que você quer fazer, ok? Então aqui já está mostrando aqui para vocês, aqui já vai trabalhar com barramentos, bom, esses barramentos deles aqui são pintados, né? Eles vêm com uns barramentos de reserva para você ampliar, né, esse quadro, mas esse quadro podia exatamente ser menor, que foi um pedido da gente para esse tamanho, onde ele também já vem, ó, os DPS, né, e vem os disjuntores, ó, para cada DPS separados, né? Aqui são os outros, no quadro esse aqui é um sistema em que a gente vai usar um geral e 2 inversores, ok? Onde eu poderia usar 3 ou 4, tá bom? E também adicionar aqui os disjuntores reservas, como para iluminação e tomadas e sistemas de segurança. Isso aqui é um quadro padrão de usinas para usina de 75, ok? Então tá aqui os barramentos, ó, bem separados, já todo profissional também, ó, né? Deixa eu ver se eu tiro aqui melhor aqui para vocês darem uma olhada. Aí aqui do outro lado já tem o barramento do neutro, certo? Todos os quadros vêm com a sua tampazinha aterrada. Gosto muito dessa praticidade deles, ó, ele já tem essa parte aqui para de auxiliar, né? Você está tirando essa tampa, ó. Show de bola. Então, mostrando aqui para vocês melhor, que às vezes a tampa atrapalha, né? Onde vem tudo dimensionado, galera. A parte de barramentos, né? Tanto o pente também aqui, ó, essa parte de derivação também para os disjuntores, tudo dimensionado nas suas capacidades corretas.
onde o quadro é todo estudado, todo projetado para a capacidade que você está precisando. Já vem elevado, ó, os quadros, para vocês perceberem um pouquinho sobre essas elevações, para manter um padrão de alinhamento aqui no final da tampa, ok? Ou às vezes também porque tem um disjuntor mais robusto, que não bate o mesmo alinhamento, aí são obrigatório fazer essas elevações, ok? As canaletas, né, para dar aquele acabamento dos cabos, tanto que vai vir da parte de conexão por cima, como também da saída dos disjuntores que vão ficar na parte de baixo, ok? Também já pensando em melhorar toda a parte de aliviamento, né, de distanciamento entre as conexões, também já é feito, ó, ok? Essa parte aqui também aqui muito bem pensado. E é isso aí, galera, esse aqui já é um quadro, né, em que você já está sendo projetado para cabos de 25 e 35. Lembrando que isso daqui é o início, né? Isso aqui, dependendo do quadro, do tamanho da capacidade dos cabos que você vai usar, da potência que vai ser esses quadros, a corrente que vai passar por eles, aí ele não tem limitações. O quadro pode ser enorme, entendeu? Pode ser que às vezes a gente chega a algumas empresas que você vê vários armários, né? Eles exatamente são os quadros das potências maiores, que vão passando e vão se derivando aí para todas as partes de equipamentos que tem dentro da empresa, ok? Então, mostrando aqui para vocês, né, um pouquinho do nosso estilo de padrão aí de trabalho, que a gente usa em campo. Cowboy, a gente percebe que nesse quadro, eles utilizam as canaletas, né? Isso. A organização, para manter a organização do quadro, dos cabos. Isso. Né? Nesses outros aqui. Para melhorar mais a parte do acabamento. Pronto. Num quadro de 4 para 4 de 8 que tu mostrou, tu não precisou porque a quantidade de cabos é pouca, né? Isso. E também já vem aquela proteção que fecha, né? O quadro como esse aqui, ó. Porque vamos dizer que você tivesse nesse quadro, quando você abriria aqui, você já estaria vendo toda a parte dos cabos. Como ele tem essa segunda proteção aqui, ó, então isso aqui já faz toda a sua parte do acabamento. Mas isso não significa que você tem que deixar os cabos aqui todos desorganizados, sem rumo. Então, tudo que você for fazer, né, como esse você percebe aqui, ó, é um quadro que segue praticamente esse mesmo layout, é como se fosse o layout de cima, né, e aqui o layout de baixo. Mas você percebe que a gente segue toda uma organização, ó, né, todos do mesmo tamanho, né, essas voltinhas, os cabos, mesmo que ele saia do outro lado, acompanha tudo o mesmo tamanho, para que a estética do quadro, né, a estética no sistema desse aqui, conta muito, como se você liga para a estética, você também liga para a questão de conexões, que isso é um conjunto. Quando você pensa esteticamente, você pensa também em fazer um belo serviço. E um belo serviço sempre encarregado de uma boa técnica e um bom instrumentação para você fazer seus quadros, entendeu? Onde o primeiro passo é exatamente isso, pensando nas conexões, né, da segurança do quadro que o quadro vai possuir, ok? E depois você pensa aí na parte estética, né, onde você pode deixar um quadro todo organizado, ok? Mas tu mede o quê? Na trena, esses cabos para ficar reto assim? No início era, mas agora a gente usa o velho olho. Né? Hoje em dia tudo, a gente já tem umas técnicas, né? A gente já sabe, de primeiro a gente media para saber, mas hoje em dia quando a gente chega aqui, a gente já sabe qual é a distância certa. Então a gente já corta, desencapa e já vai colocando. Entendeu? Então com o tempo vocês vão adquirindo essa técnica e tudo que tem no quadro aqui já é pensando, né, nas melhorias. Né? Quando você faz esse quadro, futuramente quando eu precisar fazer uma manutenção, já está o mais prático possível. Né? Já pensando, aqui eu já não preciso mais estar parafusando, né? Como aqui o neutro, às vezes você quer fazer um teste nos cabos do neutro, aquele inversor, você já vem aqui, remove, puxa, testa, não precisa mais aquelas velhas conexões que você tinha que fazer parafusando. Dá uma mostradinha como é que fica a conexão do lado. Pronto, mostrando aqui para vocês como é que fica aqui atrás, ó. Okay? E é visível as conexões, você vê tudo. E lembrando uma coisa top, né? Isso aqui não precisa você passar por mais reaperto. Isso aqui já tem ele tem uma pressão, né? Em que fica pressionando por muitos anos, né? De acordo com cada cabo, né? Pressionando aquela conexão perfeita. Né? Já está dimensionando o torque bem, onde já está dimensionando um torque correto aí por cada cabo, ok? Ao contrário dos disjuntores, por conta que fica esquentando, esfriando, aí com o tempo você tem que vir com o torquímetro e realizar toda a parte de torqueamento nos conectores. Como aqui no Vago não precisa mais, tá bom? Essa questão dos padrões de cores dos cabos,
Pronto. Existe algum padrão de cor ou norma? Existe sim, existe sim. A norma exige que o neutro sempre seja azul, ok? O terra, ele pode ser verde, amarelo ou brasileirinho, ok? E os fases, eles podem se denominar por várias outras cores, como vermelho, marrom, roxo, preto. Mas lembrando que essas cores definidas, né, por neutro e o terra são padrões. O fase é que ele tem uma variação maior aí de cores, tá bom? E é isso aí, galera. Você quer fazer mais alguma pergunta, doutora Lígia? Aproveita que a sua pergunta pode ser de alguma das outras pessoas. Certo? Então, eu acho que... Eu sei que está sendo uma demonstração rápida, ok? Onde às vezes a gente poderia estar mostrando com testes, mas... Acho que a gente pode fazer na próxima semana. Isso, a gente pode exatamente ir na usina e mostrar para vocês isso tudo funcionando. Lembrando, com esses quadros aqui, chega aqui um pouquinho, dependendo do abrigo, né, onde esses quadros vão ficar, provavelmente você pode ter que usar ventiladores, né, onde vão provocar uma melhor refrigeração do quadro, certo? Como os sistemas solares, eles trabalham sempre no limite, né, da potência, e passa muito tempo aí na limite da potência dos equipamentos, né? Os equipamentos, os disjuntores, tem que ser sempre realmente de uma marca muito boa, né? Para que a acessibilidade dele dure bastante tempo. Às vezes você usa alguns disjuntores, né, que quando é com um ano, o equipamento começa a desarmar, né? É porque durante aquele período ele ficou trabalhando sempre no máximo e ele se limita aí, após a garantia já dá problema. Então, de preferência, sempre usar disjuntores de marca boa para estar evitando aquele retorno lá ao cliente para estar trocando disjuntores, tá bom? Então a gente só trabalha com disjuntores ABB e Siemens, okay? Que no nosso decorrer dos anos foi as marcas que veio dando o melhor resultado. Então hoje em dia, para a gente não ter aquele problema de retrabalho, hoje em dia a gente só está usando esse, tá bom? Então fica a dica também, já falei um pouquinho sobre refrigerações. Isso vai depender muito do local onde esse quadro vai ficar instalado. E também falando um pouquinho sobre a diferença, né, do disjuntor de caixa moldada sobre os disjuntores de caixa simples, né, que são os DINs, exatamente por isso. Eles são mais resistentes a radiações, a temperaturas, do que esses vencedores mais convencionais. Ok? Cowboy, em relação ao furo, precisa ser feito um quadro, né? Por exemplo, esse quadro aqui, que é um quadro já maior, para sistemas maiores. A gente tenta como base esse modelo, né, que a gente está apresentando aqui. Tu tem alguma dica em relação ao local de perfuração do quadro para a passagem dos cabos até chegar no quadro? Pronto. Quando você manda fazer um quadro desse, né, você tem que definir, né, se baseando aí onde vai ficar o cliente, onde você vai chegar com os cabos de entrada e os cabos de saída. Você percebe que esse cara daqui foi programado para a entrada e a saída ser por baixo, certo? Você percebe que essas eletrocalhas que estão aqui são programadas para a gente fazer o caminho dos cabos, ok? Onde eles vão entrar e vão sair, tá bom? Mas tem quadros que você já programa que a entrada pode ser por cima, né? Isso tudo, é por isso que você tem que passar toda a parte do layout, né? Que o quadro, quando ele simplesmente não é só chegar lá e dizer o que é que vai ter, ele vai ser feito, não. Tudo isso aqui que você faz, exatamente é programando, né? Onde é que vai ficar, onde é que vai ser a entrada desses cabos, onde é que vai ser as saídas. Para quando você chegar para você fazer as suas conexões, né, passar os cabos, vai ser tudo pensado, não se pega de surpresa. Então, de repente, esse disjuntor podia estar aqui embaixo e os cabos teriam que ser aqui em cima, entendeu? Então, para você fazer a programação de todo isso aqui, é o ideal que você contrate uma empresa, né, onde ela vai passar, claro, a sua engenharia tem que mandar todos os requisitos, tudo pensado direitinho, né, e os caras lá são muito bons também, para exatamente fazer um layout em que acomode tanto esteticamente como tecnicamente para suprir aí a sua necessidade, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica do Cowboy, certo? Mas já a gente vem com mais outros aí nessa área aqui de quadro, tá bom? Chama? Valeu! Valeu? Chama!